Oi, pessoal, sou a pastora Ana e hoje a palavra é sobre discernimento de espírito, principalmente o discernimento da voz do Senhor, né? Que é o mais importante, né? A gente entender quando que é o Senhor falando conosco, né? Então a palavra que eu vou ler é 1 Samuel 3, né? Deus fala com Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse, não te chamei, menino, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual levantou correndo novamente e foi até Eli. E disse, por que me chamas? E Eli disse novamente, não te chamei, ei, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi ali. E disse, eis aqui, porque tu me chamas? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os que ouvirem lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Só tem, né? Do 1 ao versículo 12. Então, Samuel é o filho de Ana. Você lembra a história de Ana? Ana não podia ter filho e ela clamou ao Senhor e disse assim, que se ele tivesse um filho, que se ela tivesse um filho, ela daria ao Senhor, né? Ela fez um voto com Deus. Então, quando Samuel nasceu, ela ficou um tempo com Ana e logo Ana entregou ela para o templo, né? E o sacerdote do templo na época era o Eli. Só que Eli já era velho de idade, né? E a palavra fala até que ele já estava, as vistas já estavam escurecendo, que né, a pessoa ficando velha vai dando catarata, né, nos olhos. Então, que isso já estava acontecendo com ele naquela época, né? Ele já estava muito velho. E por que essa palavra fala sobre o discernimento? Porque quantas vezes a gente tá como pessoas experientes de um templo, né, pastores, né, e a gente não consegue discernir a voz do Senhor. Samuel era um menino. Esse texto fala que Samuel ainda não tinha discernido do Senhor, porque o Senhor ainda não tinha falado com ele, era a primeira vez que o Senhor estava falando com Samuel. Então Samuel não conseguiu discernir a voz. E Eli, que já era um sacerdote velho, também não conseguiu. Porque quando Deus fala assim, Samuel sai correndo, ó. Então, Eli tá me chamando, né? Ele deve ter pensado assim, ele tá me chamando, correu a Eli. Aí chegava lá Eli, não, menina, volta, vai dormir. Sou eu não. Vai dormir. Aí ele vai de novo. Aí ele, não, meu filho, não sou eu não. Vai dormir. Na terceira vez que Eli fala assim, é o Senhor que quer falar com o menino. Então vou ensinar o menino. Olha, toda vez que você ouvir isso,
você vai falar assim, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Porque essa frase, fala, Senhor, que o teu servo te escuta, é um código. É um código. Por que é um código? Porque quando você fala isso, quer dizer que você, espiritualmente, você já está entendendo que aquele chamado já não é um chamado comum, é o chamado do Senhor. E quantas pessoas hoje têm, por não ter discernimento, estão ouvindo pessoas que não são preparadas, pessoas que não têm o conhecimento do Senhor, não têm a sensibilidade de entender que certas coisas que falam para você vêm do Senhor. Nós estamos tão preocupados, nós não, mas a maioria das pessoas, né, estão tão preocupados em ir na igreja, ser revelado, né? Se você falar que vai ter o culto profético, a igreja lota, sai crente pelo ladrão da igreja. Você vai falar assim, é um culto de vigília, nós vamos entrar em oração, o povo vai dormir. Se chover, então, metade da igreja não vai. É como diz o pastor na última vigília, tô até rouca por causa da vigília que teve na igreja, gente. Vigília de 11 horas até 5 horas da manhã. Foi muito bom, foi muito de Deus. Na Boas Novas, aqui em Belo Horizonte, Avenida Barão Homem de Melo. Foi bênção demais, foi muito abençoado. O pessoal de lá é muito entregue a Deus, né? Eles têm uma abertura extraordinária, assim, o povo tá avivado mesmo. Mas porque, vamos voltar, né, gente? O discernimento é muito importante na nossa vida. E você, como cristão, como iniciante ou já há bastante tempo no Evangelho, é um dos dons que você mais precisa pedir, que é o discernimento de espírito. E é o discernimento, né, na verdade. Quando você tem discernimento, você tem discernimento de tudo, né? O discernimento de espírito, o discernimento do que falar, do que não falar, do que fazer, do que não fazer. Esse é um dom. Um dom, sabe por quê? E você precisa desse dom para você não ser enganado. Nós não somos porcos para comer bolota. Nós somos ovelhas para ouvir a voz do pastor. Nós temos que conhecer a voz do nosso pastor. E nosso pastor principal, gente, é Jesus, é Deus. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso pastor. As pessoas aqui na terra que têm o título pastoral é só orientadores. Quando a gente chegar lá no céu, não vai ter. Esse aqui é bispo. Esse aqui é apóstolo. Esse aqui, aquele ali é pastor. Não, não vai ter isso. Lá todo mundo é igual. Aqui nós tivemos que ter hierarquia porque a palavra diz que tudo para Deus tem que ser feito com ordem e decência. Então a hierarquia pastoral é uma ordem, é um ordenamento da igreja, né? Você levantar, você te dado uma autoridade espiritual para fazer aquilo ali, para você ser missionário, para você ser pastor, para você ser mestre, para você ser doutor, né? São autoridades espirituais, hierarquias espirituais, né? Que nós temos aqui para a ordem da igreja, né? Para ela ter ordem. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que tenha um título, ela tenha o discernimento. Porque eu já vi muita pessoa ser levantada em igreja por condição financeira. O cara tinha condição financeira e o pastor, para segurar o cara na igreja, levantava ele como um diácono, levantava ele como um obreiro, né? Colocava ele para tomar conta de gente, punha a mulher para cuidar das crianças. E a pessoa tinha acabado de chegar, neófito, né?
não tinha sido preparado. Olha, Samuel estava num templo sendo preparado pelo sacerdote da época, que era Eli. E o sacerdote, já velho de guerra, ele não reconheceu de cara que porque se ele, gente, se ele tivesse conectados do jeito que era para ele ser conectado ao Senhor, a primeira vez que Samuel chamasse ele, falasse assim: o Senhor me chamou, por que o Senhor me chamou? Ele teria tido discernimento que era Deus que estava falando com o menino. Porque se eu não chamei, quem chamou? Dentro do templo, sendo cuidado. Só pode ser Deus, não é verdade? E ele não teve esse discernimento. Então não quer dizer que porque a pessoa tem um chamado ou ela já tem um óleo sobre a cabeça, que ela tem os dons, que ela é preciso buscar. É preciso buscar. Tem muito. Gente, eu tô vendo, o cara faz um curso de teologia, já dá para ser pastor? Não dá, não. Pastor é chamado. Pastor tem que ter amor. Primeira coisa, se um pastor ele não sabe amar a pessoa, ele não é pastor. Não é pastor, foi levantado errado. Foi levantado errado. E é uma unção. Então, você não pode entregar uma unção. Uma pessoa ungida, ela não recebeu um cargo. Ela recebeu uma autoridade espiritual que ninguém tira mais. Uma vez pastor, sempre pastor. Você pode ter pastor aí que se rebela contra Deus. Às vezes a gente está na rua cuidando das pessoas e tem pastores lá, pastores que já foram muito usados, mas por não ouvir a palavra do Senhor, desviaram. E desviaram e Deus jogou eles na rua, necessitados, sem nada. Sem nada. Deus jogou eles, né? Permitiu, porque Deus permite. Foi a escolha dele. Ele não interfere no seu livre-arbítrio. Deus, gente, não vai interferir nas suas escolhas. Se a sua escolha, se o seu pensamento, se a sua vida estiver alinhada com o propósito do Senhor, e você for obediente, porque a obediência ela atrai a bênção. Se você estiver alinhado com o Senhor e se você for obediente ao Senhor, é claro que tudo vai dar certo na sua vida. É óbvio, porque você tá, além de você estar discernindo o mundo espiritual, né? Porque a chave é essa: obediência. Obediência às leis, obediência à palavra, obediência ao Senhor. Essa é a lei, é o ordenamento principal. A obediência, ela traz a bênção. A desobediência é a maldição, é o contrário. Então, se você está alinhado com o propósito do Senhor, se você está buscando o Senhor, não tem como uma coisa dar errado. É claro e é óbvio que se você tem um chamado do Senhor, o mundo espiritual das trevas vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Vai fazer de tudo para que não se concretize na sua vida o que Deus tem para sua vida. Isso é óbvio. Ninguém precisa te dizer. Aí você fala assim: nossa, depois que eu vim para a igreja evangélica, né? Porque agora não é crente, não, nós somos evangélicos, né? Mudou o nome, a denominação. Antigamente chamava todo mundo de crente. Agora é evangélico. Ah, depois que eu vim que eu sou evangélico e tal, a minha vida travou, minhas financeiras travou. Lógico. Porque quem que você servia antes? Então, para que ele ia te... por que o diabo iria fazer alguma coisa contra você? Isso é óbvio. Aí você aceita Jesus, você vai para a igreja, começa a congregar, retira toda a idolatria, retira todo o envolvimento com o mundo das trevas que você tinha, né? Toda adoração contrária que você fazia. E você acha que Satanás vai fazer o quê? Se ele tentou o Filho de Deus, ele vai fazer o que com você, bonita, bonito. Né? É óbvio. Só que você tem, eu sempre falo, uma coisa que você tem que buscar com seriedade é o discernimento do Espírito. Porque aí não vai ser qualquer
pessoinha que recita pequenos pedaços de Bíblia que vai chegar para você e te convencer do que de revelação, não. Eu brinco muito e meu esposo morre de rir, porque tem uns revelation, né? Eu uso esse nome, os revelation. Deus não está falando nada. Deus não disse nada. Deus não revelou nada para ele. É espírito de adivinhação, espírito de engano. Tá lá dentro da igreja. Tá indo em monte fazendo gracinha. Falando que começa a orar, buf, cai para trás. E fala assim, o Senhor veio até a mim. Veio nada. Veio nada. Nem você e ele tá. Nem perto de você ele tá. Porque clama a mim, né? E responder-te-ei. Nem clamando ao Deus, que é o nosso Deus, Deus de Israel, você tá. Não viu nada. Ouviu nada. Viu nada. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, vê as condições nossas, fala assim, ai, olha, Deus mandou eu te falar isso. Falou nada. Deus fala no meu ouvido assim, falei não. Não sou eu. Eu já ouvi desse jeito. Não sou eu que digo. Aí sabe o que eu falo? Eu fico assim, a pessoa tá lá com a mãozinha revelando, eu tô assim, o sangue de Jesus tem poder. Há poder no sangue de Jesus. Senhor, afasta de mim esse maligno. Teve uma profetisa, profetisa nada, né? Usada do Satanás, que chegou para mim e falou assim, eu vou te parar, assim diz o Senhor, eu vou te parar, porque para você não morrer, eu vou te parar, não sei o que. Eu levantei a mão para ela e falei assim, em nome do Senhor Jesus, Satanás, afasta-te de mim. Ela estatalou o olho assim, parou de profetizar na hora e foi profetizar lá pros bobão que tava lá comendo as bolotas que ela tava jogando, pros porcos. Porque porco que come bolota, ouve o que quer. Ô, irmão, você tá dentro da igreja, a pessoa veio profetizar que a sua vida vai ser uma desgraça e você ouve calado. E não fala assim, tá repreendido em nome de Jesus. É Satanás usando a boca, porque a boca, a palavra é profética. Toda palavra é profética, toda palavra é semente. Aprende isso, palavra é semente. Se uma pessoa que é ungida tá falando uma palavra para você, ela tá lançando uma semente na sua vida. Então, que tipo de semente que você tá cultivando em você? Que tipo de palavra você tem aceitado? Que tipo de palavra você tá deixando semear no seu coração para crescer? Para irradiar em você. Porque a semente, ela nasce, vira uma árvore, depois ela dá fruto. Que fruto que é esse que você vai que tá plantando em você? É um fruto amargo? É um fruto que ninguém quer? Que fruto que é esse? Por isso é importante o discernimento. Ele não discerniu de primeira, ele discerniu depois da terceira vez. Ele falou, opa, peraí, meu Deus, é o Senhor. Ele deve ter pensado assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Ele não discerniu que era a voz do Senhor. Então não é porque você é sacerdote, não é porque você tem uma unção sobre a sua cabeça, que o tempo todo Deus está falando, não. Até você precisa ter o discernimento. Todos nós precisamos ter discernimento. E aprender. Palavra é semente. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre sementes. Mas até aqui é isso. É o discernimento. Tenha discernimento. Peça a Deus o discernimento. Que a paz do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada por estar aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo.